Você está no terceiro, quarto ou quinto mês usando o seu análogo de GLP-1. No começo foi tudo uma maravilha. O peso despencava na balança, suas roupas voltaram a servir e você achou que finalmente tinha encontrado uma solução definitiva. Eis que o tempo passa, já faz uma, duas, três, 4 semanas e nada do peso da balança mudar. Você começa a se questionar: onde é que será que eu estou errando? Afinal de contas, eu não estou pulando nenhuma aplicação, estou seguindo a recomendação médica de forma perfeita e continuo comendo a mesma coisa. Aquele pouquíssimo que você já estava habituada, mas que agora parece não te levar para lugar nenhum mais. Eu sei o que você está pensando nesse momento. Afinal, eu atendo centenas de mulheres que passam por esse processo, e muitas delas chegaram até mim exatamente nesse ponto, quando o número na balança trava. Elas começam a se sentir fracassadas, novamente frustradas com tentativas de perder peso, questionando a conduta médica ou ainda a medicação, achando que ela simplesmente perdeu o efeito ou que não vai levar a lugar nenhum. Ou ainda, que vai levar num lugar que ela conhece muito bem e não quer voltar, ao reganho de peso. Então hoje, eu quero que nesse vídeo você entenda o que pode estar acontecendo. Você pode estar vivendo neste momento o efeito platô. Vamos juntas entender melhor sobre isso? Eu sou a Letícia Corvino, sou nutricionista de quem busca uma vida mais leve, sustentável e com autoestima, mantendo os resultados e o processo mesmo na rotina corrida. E aqui eu quero trazer a minha visão, unindo ciência e prática clínica sobre o efeito platô. Quero desvendar algumas questões com você e trazer um plano de ação prático que pode destravar seus resultados. Lembrando sempre que para mais informações e orientações individualizadas, você precisa agendar a sua consulta comigo. O link vai estar na descrição do vídeo, mas bora lá desbravar esse efeito platô juntas por aqui. O efeito platô é um cenário onde o seu corpo precisa de novos estímulos, novos mecanismos que vão fazer com que esse bloqueio, essa defesa, essa resistência que ele está gerando seja quebrada e você continue tendo sucesso e resultado no seu tratamento. E antes da gente falar das possíveis barreiras e das dificuldades que podem estar ocultas, eu quero que você pegue papel, caneta e um copo de água, porque eu vou te explicar primeiro o que está acontecendo no seu corpo, para que a gente consiga entender um pouco melhor o efeito platô, para então saber o que pode estar interferindo no seu processo e no sucesso do seu tratamento. Eu preciso que você comece entendendo que não fomos feitos para emagrecer. Nosso corpo não foi feito para a gente ficar mais magro, e sim foi feito para a gente armazenar energia. Então vamos entender o cenário em que você se encontra. Você vem aí alguns meses num processo de menor consumo, então utilizando uma medicação que faz com que você sinta menos fome, então você está consumindo menos calorias, menos energia e menos nutrientes, e o corpo não entende esse processo do tipo, vamos só reduzir 1, 2, 3 números de manequim. Ele entende que você está numa escassez extrema de energia e está colocando ele num momento muito grande de estresse. É nesse ponto que ele ativa o que a gente chama de termogênese adaptativa. Então, nesse ponto do tratamento em que você se encontra com uma maior dificuldade de perder peso, o seu corpo começa a armazenar energia. Então, ele gasta o mínimo possível em absolutamente tudo. Sabe lá aquela história da taxa metabólica basal? Que a gente precisa, né? A gente tem aí um mínimo de energia a ser consumida ao longo do dia para que a gente consiga se manter vivo. Então, o que é essa taxa metabólica basal? É a energia que a gente gasta para andar, para respirar, para piscar, para falar, para engolir, para o nosso coração bater, enfim, nossas energias de forma vital. E aí, nesse processo de emagrecimento, você ficou muito tempo, você já está há alguns meses, consumindo pouca energia. Muitas vezes, muito abaixo dessa mínima que seria necessária. O corpo, então, começa a armazenar cada caloria que você ingere. Então, uma restrição cada vez maior não vai te tirar desse cenário, não vai estimular o processo de emagrecimento da forma que você pensa. Eu costumo dizer que a matemática aqui ela não vai se aplicar de forma tão precisa quanto ela costuma, porque aqui não é quanto menos eu como, mais eu emagreço.
a gente precisa de um mínimo de consumo calórico. E olhando esse seu cenário, ao longo de muitas semanas, de meses de restrição, precisamos entender o que a gente pode fazer ainda para tirar você desse efeito platô, se assim você estiver. Alguns sinais de que você pode estar nesse processo aí de termogênese adaptativa podem envolver aquela preguiça um pouco maior pela manhã, ao levantar da cama, que você começa a se perguntar, mas não era assim, gente, o que está acontecendo, né? Ou quando você, no meio de uma conversa, ou no meio de um raciocínio, começa a perder palavras, se esquecer, ficar um pouco meio perdido, isso pode ser um indicativo também. Ou quando você antes gastava tanta energia para fazer uma tarefa no trabalho e agora você está gastando 2 vezes mais energia. Você precisa de esforço para se concentrar, de um esforço maior para manter o foco e de quase que de uma energia extra para conseguir realizar uma entrega que antes era tão natural. Então, se você se encontra em alguns desses sinais, você provavelmente está passando por essa fase do tratamento. E olha só a importância desse acompanhamento próximo, individualizado e por muito tempo, né? Porque quando o paciente chega para mim, se você já me acompanha aqui no YouTube, já viu outros vídeos em que eu falo que o tratamento, o desmame, a manutenção, enfim, o final desse tratamento, ele começa a ser construído por mim, na nutrição, no primeiro momento, na primeira consulta, é porque se você está num efeito platô e começa a sentir nessa dificuldade de perda de peso, a gente precisa olhar para as suas primeiras semanas. Então, se lá no início do uso da medicação você não conseguiu ter um acompanhamento, né, que te permitisse energia para ir realizar um treinamento físico, então, poxa, eu não consegui ir para academia porque eu estava nauseado todos os dias de manhã e era amanhã que eu tinha para ir. Então, a gente precisa olhar para todo esse contexto, porque se você perdeu muita massa muscular lá no início, perdeu peso demais, muito número na balança, mas muita massa muscular, é nesse momento que o seu corpo te cobra. E olha só, o músculo é o nosso grande queimador de energia. Vou colocar assim que aí vocês conseguem entender de forma bem clara, né? O músculo é um tecido ativo, ele gasta energia. E lembra que eu falei que a gordura é a forma na qual a gente armazena energia? Pois então, se a gente se concentra em preservar massa muscular e até mesmo ganhar massa muscular, eu vou ter gasto de energia maior parado. Eu vou ter mais tecido ativo e vou jogar nessa minha taxa metabólica, né, de repouso para cima. Então, nesse momento de efeito platô, quem cuidou da massa muscular vai ter esse momento lá para frente, ou ele vai ser bem mínimo. E quem perdeu muita massa muscular, não cuidou da qualidade, né, desse músculo, dessa massa livre de gordura preservada, esse efeito platô pode vir de forma muito precoce. E aí ele começa a travar o tratamento numa etapa em que a gente não gostaria que esse tratamento estivesse travado. E é claro, há solução para isso, mas ela pode demandar um pouco mais de, digamos, energia. Então, se você utilizou as medicações sem um acompanhamento nutricional, sem fazer atividade física, é nesse momento que você olha e pensa: meu Deus, preciso de uma Nutri para chamar de minha. Ela precisa me ajudar aqui e a gente vai trabalhar junto para corrigir qualquer problema metabólico que haja em mim. Porque é possível, tem solução. Mas aqui com a minha prática eu vou trazer para vocês alguns pilares que eu vejo assim como os principais erros ocultos que acontecem em pacientes utilizando análogos de GLP-1. O primeiro deles é a fome oculta. Então, com o uso da medicação, a fome fica diminuída. E aí, consequentemente, você ingere menos calorias, mas também menos nutrientes, inclusive, né, vitaminas, minerais, carboidratos e proteínas. Além disso, a gente tem aí uma possível perda de massa muscular quando esse processo não está bem alinhado. E eu falo sempre, gosto de lembrar aqui, que quem come menos precisa comer melhor. Por isso é fundamental ter um nutricionista te auxiliando, um nutricionista que entenda da medicação e que consiga trazer a melhor estratégia para o melhor momento, porque você não precisa perder o prazer ao comer, mas você precisa fazer escolhas inteligentes e estratégicas para que o seu corpo mantenha tônus muscular, viscosidade e saúde metabólica como um todo. Segundo pilar, falta de nutrientes. Quem come pouco não está apenas em déficit calórico, mas muitas vezes em déficit nutricional. E com isso, vai estar consumindo menos nutrientes importantes, como ferro, vitamina D, cálcio, magnésio, vitamina B12 e outros nutrientes, né, vitaminas e minerais
importantes para a nossa saúde. Um órgão que tem muito impacto, que sofre muito impacto com o emagrecimento, é a tireoide. A gente sabe da importância da tireoide para esse balanço, não só de equilíbrio energético, mas, por exemplo, da nossa saúde hormonal. Então, a falta desses micronutrientes pode afetar a saúde tireoidiana também. Outro ponto de atenção é a saúde mitocondrial. As nossas mitocôndrias são as responsáveis por oxidar gordura, por queimar gordura, por gerar energia a partir dessa gordura armazenada. E se eu tenho pouco nutriente chegando até a mitocôndria, eu vou ter esse processo de queima de gordura prejudicado. Dessa forma, você também consegue explicar aquele cansaço que vem muitas vezes associado ao uso dessas medicações. Número 3, o ruído sutil e adaptação comportamental. Conforme o tempo vai passando, você está utilizando as medicações, o seu corpo também se adapta. Então, olha só o que acontece. Você continua comendo pouco nas principais refeições que você consegue comer, mas muitas vezes já há espaço para aquelas beliscadas, para um chocolatinho depois do almoço, para um copo de suco num lanche acompanhado, para algum outro componente que não está calculado nesse plano alimentar. É sinal de que o ruído está voltando, devagarzinho, né? Aquele que é tão silenciado pela medicação, ele já está voltando. E se você não trabalha comportamento alimentar, você pode estar colocando aí em jogo o sucesso do seu tratamento no futuro. Por isso é fundamental, gente, a gente entender que a qualidade sim importa. Então, quando a gente fala de meta proteica, de meta de água, de meta de tudo, isso tudo é olhando um contexto e não um cenário isolado. Então, cuide para que você consiga perceber o quanto antes esse ruído voltando, esses beliscos voltando e que você esteja num caminho de mudança comportamental. O quarto ponto é a falta do estímulo do exercício correto. Então, se você já está aí, terceiro, quarto, quinto mês de uso de análogo de GLP-1 e está só na caminhada ou só fazendo um aeróbico ou ainda não está fazendo nenhum tipo de exercício físico, você está querendo ter um ingresso super VIP para o efeito platô e um possível efeito rebote de reganho de peso lá na frente. Então, é fundamental que você busque um aval médico, né, uma liberação médica e também um profissional de educação física para que você consiga trazer o exercício de força, musculação, né, um exercício resistido o quanto antes para a sua vida. Porque pense bem, se você não estimula o seu músculo e o seu corpo está em déficit, está precisando, está faltando para ele, por que ele vai preservar esse tecido? Ele vai começar a consumir sua massa muscular também. E isso a gente já viu aqui que vai te trazer sérios prejuízos lá na frente em relação à sua saúde e também à sustentação do seu emagrecimento. E aí, já se identificou com algum desses pontos? Bom, espero que eu já tenha clareado um pouco a sua vida, mas agora eu vou te trazer a parte prática, né? Primeiro a gente identificou o que pode estar te atrapalhando e agora eu quero trazer para vocês alguns pilares que podem te ajudar a driblar esse efeito platô. E o passo número 1, meus queridos, é o que eu vejo muito. A gente precisa recalcular plano alimentar, distribuição energética. Não dá para você achar que uma única consulta, um único plano alimentar vai garantir sucesso para sempre, porque não vai. A gente utiliza peso, por exemplo, como base para o cálculo, né? Então você estava lá com 15 quilos acima, a gente precisa fazer esse reajuste a todo momento. Não só reajuste calórico, mas também da distribuição de vitaminas e minerais. Então você precisa de um acompanhamento nutricional a longo prazo para que isso seja adaptado e modificado conforme a fase do tratamento que você estiver. Um segundo ponto, uma estratégia de reintrodução controlada. Então pensa só, a gente está falando que você está num momento de restrição energética, né, de consumo aí prolongado. Você já está há alguns meses fazendo uso da medicação, comendo menos. O que a gente pode fazer nesse momento não é restringir ainda mais, é trazer mais nutrientes. Então, muitas vezes eu utilizo aqui na prática alguns dias com carboidrato, um consumo de alimentos fontes de carboidrato um pouco mais elevado, de forma muito estratégica, conforme o treino do paciente, para que a gente consiga dar esse choque no metabolismo do paciente ali, né? E o corpo entenda que ele pode destravar, vai ter energia, eu vou conseguir continuar ativo, mas de uma forma muito inteligente.
Passo número 3, ativação das mitocôndrias. Então, eu falei que elas são aí os motores, né, os queimadores que oxidam as gorduras. A gente precisa entregar o combustível certo para que elas, de fato, cumpram esse papel. Então, a gente vai trabalhar nas pequenas janelas de apetite que você tem, compostos antioxidantes, alimentos com uma maior densidade nutricional, que vão entregar para a mitocôndria o que ela precisa para o adequado funcionamento. Então, aqui a gente pode pensar em sementes de abóbora fornecendo zinco, folhas verdes escuras dando um aporte de magnésio e, claro, suplementar o que é necessário mediante plano alimentar, seu cenário atual e também seus exames bioquímicos. E um ponto número 4, monitorar exames de sangue. A gente precisa entender com marcadores bioquímicos como está o seu metabolismo. Insulina, exames de glicose, glicemia glicada, ferro, ferritina, tireoide, então T3, T4, TSH. A gente precisa fazer uma bateria de exames para entender em que ponto você está. Muitas vezes seu efeito platô vem aí de um déficit nutricional que não estava sendo visto, né? Ou uma inflamação subclínica, então a gente precisa investigar, avaliar e, claro, ter um plano de ação para o que foi encontrado. Ó, e outro ponto, tá? Lembra só de que o peso não diz tudo? Então, se você está há muito tempo num peso, mas você está de fato fazendo tudo certo, né? Então, você está com um acompanhamento nutricional, você está bem nutrida, você está fazendo atividade física, mas o seu peso deu uma freada na balança, fica calma. Às vezes você está aí realmente fazendo a recomposição corporal que a gente tanto quer, né? Talvez agora você esteja num momento de queimar mais gordura, ganhar um pouco mais de músculo. Visualmente, você já vê as mudanças, mas muitas vezes a balança não retrata isso. Então é fundamental a gente fazer uma avaliação nutricional, uma bioimpedância, uma avaliação de composição corporal para identificar o que está acontecendo e se você de fato está no efeito platô ou se você já está em outro status metabólico. E se você gostou desse vídeo até aqui, já vou pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e também compartilhar com um amigo que está aí achando que está no efeito platô, ou que está querendo tomar medicação, ou que já está tomando a medicação, mas não está de uma forma muito correta. Vou pedir esse favor para você. Bom, se você está gostando de acompanhar esses vídeos, também não esqueça de deixar aqui embaixo o seu comentário, dando feedback. É sempre muito legal trocar com vocês experiências, dúvidas, sugestões. Então, coloco-me à disposição para você comentar aqui embaixo. Se você sente que precisa de um ajuste nutricional um pouco mais refinado, individualizado e detalhado, vai ser um prazer imenso te ajudar. Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, o link para você entrar em contato comigo e a gente falar um pouco mais sobre a sua estratégia nutricional de sucesso, tá bom? Eu me despeço por aqui, agradeço por você ter ficado, um beijo e até o próximo vídeo.